Pouca gente sabe, mas o personagem que inspirou Drácula não era um vampiro. Era um governante real que viveu em uma das épocas mais caóticas e violentas da Europa. O nome dele era Vlad III e a história dele é bem mais complicada do que apenas crueldade. Quando esse nome surge, quase ninguém pensa em política, território ou sobrevivência. A primeira coisa que nos vem à cabeça é de algo monstruoso, quase sobrenatural. Mas Vlad foi um homem real, e a história dele não começa com violência, começa com instabilidade. Hoje, a ideia aqui não é chocar, é entender como um governante medieval acabou se tornando um dos nomes mais temidos da história, e como o medo pode ser construído, espalhado e eternizado ao longo do tempo. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Você já conhecia a história por trás do Vlad ou isso tudo é novidade para você? Se isso aqui é novidade para você, deixa um like no vídeo. Se você já conhecia, se inscreve no canal. Agora, se você curte esse tipo de conteúdo mais profundo e histórico, faz os dois e bora continuar. Para entender Vlad III, a gente precisa voltar ao século XV. A Valáquia era uma região pequena, localizada onde hoje fica parte da Romênia. Ela não era rica, não era poderosa e não tinha exércitos capazes de enfrentar grandes impérios, mas tinha algo muito valioso: posição estratégica. De um lado, o Império Otomano avançava rapidamente, do outro, a Europa cristã estava dividida, politicamente frágil e pouco disposta a proteger territórios menores. A Valáquia ficava no meio de tudo isso. Governar ali significava escolher constantemente entre se submeter, resistir ou ser eliminado. Não existia neutralidade. Vlad III nasceu por volta de 1431, filho de Vlad II Draco. Seu pai fazia parte da Ordem do Dragão, uma confraria cristã criada para conter o avanço otomano. Desde cedo, Vlad esteve cercado por política, alianças frágeis e traições. Em determinado momento, como parte de acordos políticos, Vlad e seu irmão foram enviados como reféns para o Império Otomano. Isso era comum na época, mas isso não torna a experiência menos traumática. Ali Vlad conviveu com punições severas, hierarquias rígidas e demonstrações constantes de poder. Ele aprendeu que a autoridade não vinha da empatia, vinha do medo. Essa experiência moldou profundamente a sua visão de mundo. E aqui vale uma pausa rápida, porque tudo isso que a gente está falando aqui, poder, controle, medo e autoridade, não aparece só na história do Vlad. Se você já parou para pensar em como essas ideias também moldaram religiões, livros sagrados e a própria visão de mundo da humanidade, tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre quem realmente escreveu a Bíblia. É um tema que, assim como Vlad, mistura história, poder e narrativa. Depois que esse vídeo aqui acabar, vale muito a pena assistir. Mas agora, fica comigo porque a parte mais pesada da história começa daqui para frente. Quando Vlad retorna à Valáquia para governar, ele encontra um território quebrado. A nobreza local era conhecida por traições constantes, assassinatos políticos e mudanças de alianças conforme a convivência. Governantes considerados fracos não duravam muito, e Vlad sabia disso. E é nesse ponto que ele toma uma decisão clara: governar pelo medo. Não porque fosse moralmente correto, mas porque, naquele contexto, parecia ser a única forma de manter o controle. O empalamento não foi criado por Vlad. Essa prática já existia muito antes dele. O que diferencia Vlad é o uso sistemático e simbólico dessa punição. Ela não servia apenas para punir, servia para enviar uma mensagem. Traição, rebelião ou colaboração com inimigos precisavam ter uma resposta visível, direta e impossível de ignorar. É nesse contexto que surgem os relatos da chamada Floresta de Empalados. Segundo cronistas da época, corpos eram deixados expostos ao longo de estradas e entradas da cidade, como forma de intimidação. Aqui é importante deixar algo claro.
Muitos relatos vieram de inimigos políticos, os números variam bastante, exageros eram comuns como propaganda. Isso não elimina a violência, mas ajuda a entender como a imagem de Vlad foi amplificada ao longo do tempo. Dentro da Romênia, Vlad era lembrado de outra forma. Para alguns, ele era um governante severo, mas eficiente, alguém que conteve invasões e reduziu traições internas. Para outros, ele se tornou o símbolo máximo da crueldade medieval. Essas visões não se anulam, elas coexistem. Vlad não foi um herói clássico, mas também não foi um demônio sobrenatural. Ele foi um produto extremo de um tempo extremo. Séculos depois, um escritor chamado Bram Stoker buscava um nome que carregasse peso histórico. Ele encontra Drácula, mistura isso com lendas locais, medo coletivo e exageros históricos, e cria o vampiro mais famoso da cultura pop. O Vlad histórico nunca bebeu sangue, mas sua fama foi suficiente para alimentar o mito. E assim, um homem real acabou se tornando algo muito maior que ele mesmo. A história de Vlad não é confortável, mas é justamente por isso que ela importa, porque entender o passado não é sobre justificar, é sobre aprender.